Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o amor de Deus se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Os homens do passado creram em Deus e, em virtude da sua fé em Deus, realizaram grandes coisas para Deus e glorificaram o nome do Senhor. Nós também somos chamados hoje a crer em Deus, para que possamos realizar grandes coisas para o Senhor e glorificar o nome do nosso amado Pai Celestial. Eu e você devemos revestir-nos de fé, para que a nossa vida seja aprovada por Deus e para que Deus possa, através de nossas vidas, realizar grandes coisas para a sua própria glória e louvor. Pela fé, meu amado, o impossível se torna realidade. Quando Moisés creu em Deus, o mar vermelho se abriu e o povo de Deus atravessou a pé enxuto o mar, porque Deus agiu realizando algo impossível aos olhos humanos. Quando Pedro, crendo em Jesus, decidiu obedecer à palavra de Deus, ele caminhou sobre o mar. Somente Jesus e Pedro fizeram isso. O impossível aconteceu, porque um homem creu em Deus. Meu amado, creia em Deus e você entrará numa nova dimensão, nessa dimensão onde o impossível não existe, nessa dimensão em que se cumprirá aquela palavra de Jesus que declara que nada vos será impossível. Pela fé, o inimaginável acontece. A Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 3, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Meu amado, quando nós cremos em Deus, coisas que de outra maneira sequer imaginaríamos ser possível, acontecem. Quando aquela mulher que por 12 anos enfrentou um fluxo de sangue e gastou todos os seus bens em busca da cura, com muitos médicos, sem ter êxito, quando essa mulher creu em Jesus e tocou nas vestes do Senhor, essa mulher foi imediatamente curada daquele mal e a sua vida foi salva. Quando as amigas de Dorcas, entristecidas com a sua morte, pediram a ajuda de Pedro, Pedro, crendo em Deus, crendo que o Senhor era capaz de trazer a vida para aquele corpo morto, Pedro clamou ao Senhor e aquela mulher foi restaurada à vida para a glória e louvor do nome do Senhor. Meu amado, pela fé, as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas. Quando cremos em Deus, nós recebemos a proteção de Deus para a nossa vida. Quando cremos em Deus, nós recebemos poder da parte de Deus para realizar o serviço que Ele coloca sob nossa responsabilidade. Não peça ao Senhor serviço na medida das tuas forças. Peça ao Senhor capacidade da parte do céu para realizar o serviço. E você perceberá que Deus derramará sobre a sua vida abundância de poder para que você realize toda a vontade do Senhor. Pela fé, nós experimentamos consolo em nosso coração em horas de dor e sofrimento. Pela fé, nós recebemos da parte de Deus força para enfrentar as adversidades do nosso viver. Pela fé, a provisão de Deus se torna real em nossa vida. Deus faz verdadeiros milagres. E então, como aquela viúva que experimentou a bênção de Deus, nós seremos levados a dizer que o azeite não faltou e a farinha também não, porque Deus foi abundante em sua provisão para o nosso viver.
Pela fé em Deus, o homem ímpio é transformado pelo Evangelho e é justificado mediante Cristo Jesus. Meu amado, creia em Deus e você experimentará o favor e a bênção de Deus na sua vida. Pela fé em Deus, nós experimentamos a ação de Deus em nosso viver. Meu amado, algumas vezes nós pensamos que os milagres de Deus são apenas histórias contidas na Bíblia, e isso é um erro. As histórias da Bíblia são a semente de Deus para que nós creiamos nele, e à medida que nós cremos nele, ele começa a escrever a nossa própria história de fé, e nós começamos a experimentar em nossa vida as bênçãos de Deus, e coisas extraordinárias começam a acontecer. E assim a nossa fé é solidificada e nós nos aproximamos mais do Senhor e lançamos sobre Ele os anseios do nosso coração e experimentamos cada vez mais a sua bênção, o seu favor e as suas manifestações na nossa vida. O homem, a mulher que vive em fé diante de Deus, ele começará a perceber que Deus continua agindo de modo extraordinário na vida de todo aquele que crê. Portanto, meu amado, caminhe com Deus em uma vida de fé. Revista-se da fé e viva uma vida vitoriosa e abundante na presença do Senhor. Que Deus te abençoe.